Bom, um acordo que prevê libertação de reféns é um acordo importante, né, Fabiola? Você apresentou números aí, esses números foram sendo atualizados, né? Hoje, Israel já reconhece que do seu lado morreram 1.200 pessoas, e ali na faixa de Gaza já se fala em mais de 14 mil pessoas, né? Mais de 14 mil mortos, né? Então, nós estamos falando de uma guerra que já tem 15 mil cadáveres. Algumas pessoas questionam os números do Ministério da Saúde e do Hamas, os números referentes à faixa de Gaza, mas a própria Casa Branca avalia que esses números são compatíveis, e há auxiliares do Joe Biden que acham que até o número é subestimado, né? Mas eu diria que o melhor ponto de observação desse acordo, o melhor lugar para você observar esse acordo é no topo dessa montanha de cadáveres. É um acordo que chega num instante em que a gente já tem muito corpo, muito morto, né? E dali, da montanha, você tem uma visão panorâmica desse breve lampejo de lucidez que levou a esse acerto, que prevê a troca de 200 seres humanos. Os terroristas libertam 50 mulheres e crianças, que eles sequestraram no dia 7 de outubro. Em troca, Israel liberta 150 mulheres e adolescentes palestinos encarcerados ali na época em que Israel ainda cultivava a ilusão de que dispunha de um escudo de ferro intransponível, né? E, de quebra, o Hamas força Israel a mostrar que também tem nas suas prisões mulheres e adolescentes. Então, isso serve um pouco à propaganda do grupo terrorista, de certo modo, é um sinal de fragilidade do Netanyahu, porque invadiu a faixa de Gaza e não conseguiu recuperar os reféns como ele gostaria. Ele gostaria de ter resgatado os reféns e não estar celebrando agora esse acordo com o Hamas, na base da troca de 3 por 1, né? E vai ser feito ali em conta-gotas, durante um cessar-fogo de apenas 4 dias, e depois restaura-se a incivilidade. O próprio Netanyahu disse que continua em guerra, Israel, estamos em guerra, continuamos em guerra, e o Hamas também soltou uma nota, e nessa nota eles dizem que continuam com o dedo no gatilho e com os batalhões triunfantes ainda de prontidão. Então, isso ocorre, Fabiola, num instante em que a guerra estava na iminência de entrar na sua fase mais difícil, que Israel já reduziu a escombros a faixa, a, a ala norte da faixa de Gaza, não conseguiu extirpar o Hamas pela raiz, como pretendia, e agora se prepara para invadir o sul, que é justamente o pedaço de Gaza para onde Israel empurrou os civis. Então, o que eles vão fazer com os civis? Vão colocar num campo de concentração? O que farão com os civis? Vão bombardear? Então, essa mortandade ela vai aumentar. Estamos falando, como disse no início, 1.200 cadáveres agora num recálculo feito por Israel, estava em 1.400, Israel diz agora que são 1.200 cadáveres, 14 mil do lado dos israelenses. Então, isso vai escalar o céu até que o Netanyahu admita novamente fazer um acordo com os palestinos. Então, esse acordo, Fabiola, é relevantíssimo, como disse, porque vai levar à libertação de parte dos reféns, ele serve também para mostrar a irracionalidade dessa guerra. No futuro, quando isso for analisado, não importará muito para quem morreu se essa guerra foi provocada pelo desejo do Hamas de apagar o Estado de Israel do mapa, ou se isso foi provocado pela teimosia dos israelenses de não aceitarem o Estado palestino. Num cenário como esse, acordos também servem para escancarar o drama de uma guerra que não tem vencedores, né? Então, o acordo é relevante, mas ele está muito longe de significar alguma coisa que se pareça com paz. Há uma expectativa gigante para que esses primeiros reféns sejam libertados logo amanhã. A imprensa israelense está falando disso, né? Amanhã eles já possam ser libertados os primeiros reféns. Essa libertação dos reféns poderá ser considerada uma vitória, ô Thales? Como é que você analisa esse acordo fechado aí entre Israel e Hamas?
Olha, Fabiola, eu vejo o seguinte: é como numa luta de boxe. Os- Um fica esperando o outro piscar. O primeiro que pisca leva um soco. Nesse caso, os dois lados piscaram. Os dois lados estão apanhando. O Netanyahu só cedeu porque a comunidade internacional ele começou a perder apoio da comunidade internacional. Todo mundo está achando um absurdo a matança que está ocorrendo na faixa de Gaza. E ele está sentindo que, olha, se eu não ceder alguma coisa, acabam me tirando daqui, inclusive internamente está grande a oposição a ele e a resistência a essas atitudes dele. Então ele cedeu para ver se ganha algum fôlego. O Hamas a mesma coisa. O Hamas está perdendo seus líderes, está perdendo a guerra, cada vez morre mais gente e eles precisam respirar. Então, também quis algum fôlego. Esse acordo dá algum fôlego para os dois e, sobretudo, salva 50 vítimas, reféns que estão lá presos pelo Hamas. Mas não resolve o problema. Não resolve de forma alguma o problema. O que o Netanyahu conseguiu foi mais tempo para permanecer no poder. E o que o Hamas conseguiu é um caminho para poder salvar alguns de seus líderes, manter vivos alguns de seus líderes, quiçá alguns deles escaparem. Quer dizer, é um acordo bom para os dois lados, mas não tão bom assim. Ótimo para os 50 que estão sendo liberados, mas não traz esperança para os outros quase 200 que permanecerão reféns e para os palestinos na faixa de Gaza. 14 mil mortes, provavelmente 7 mil crianças e mulheres. Quer dizer, aí nesse massacre, nessa matança, nesse genocídio, não há esperança ainda de que acabará. Pelo contrário, Israel falando que vai invadir a área sul, para onde mandou aqueles que estavam no norte de Gaza, é sinal de que ainda haverá muitas mortes.